Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica Blasques e hoje, ao invés de trazer um vídeo sobre consultoria, eu quis trazer para vocês um tema diferente, que é planejamento financeiro. Eu tive essa proposta de tema na faculdade de administração que eu estou cursando. Eu achei que seria um tema bastante interessante, né, para trazer aqui no canal, porque tem tudo a ver, né, com o que eu falo aqui, né? Pelo menos eu na escola não tive, né, nenhuma aula de planejamento financeiro, então eu acredito que grande parte do Brasil, né, num todo assim, não tem muito acesso a esse assunto, né? Só realmente se sabe quem vai atrás, né, e busca informação realmente. Eu vou trazer para vocês primeiro qual que é a definição de planejamento financeiro. Essa definição eu encontrei no site da XP Investimentos. Para quem não conhece, a XP Investimentos é uma corretora onde, né, se pode fazer investimentos. Não estou falando dela como uma forma de recomendação, é só que eu achei realmente bem interessante a forma que eles colocaram, né, essa definição de planejamento financeiro. Vamos lá então para a definição. O planejamento financeiro pessoal é a definição de uma estratégia para a tomada de decisões com o seu dinheiro, de olho nas suas necessidades e vontades. A ideia é sempre equilibrar o quanto você tem de renda com o que você tem de gastos. Ou seja, né, gente, planejamento financeiro nada mais é do que a sua renda, o que você ganha de dinheiro e o que você tem de gastos. E mais que isso como você coloca os seus gastos dentro da sua renda, certo? Então, como que você sabe, né? Como que você chega à conclusão de como está o seu planejamento financeiro, como está a sua renda, como estão os seus gastos? Você tem que parar e saber qual é a sua renda e qual é os seus gastos. Então, para isso, eu vou deixar disponível para vocês uma planilha. Eu mesma que fiz essa planilha e ela é para vocês colocarem os seus gastos. Enfim, gente, eu vou deixar um vídeo também explicando como vocês podem preencher essa planilha, né? E como que ela funciona. E com o resultado que vocês vão ter nessa planilha, vocês vão lá colocar quais são as suas rendas, quais são os seus gastos, quais são os seus gastos que se repetem, que são fixos, né? Que você não consegue mudar. Aluguel, água, por mais que esses você ainda consiga, né? Dependendo, mudar. Se você tá numa casa muito cara, você consegue às vezes achar um aluguel mais barato. As suas despesas variáveis, então vamos supor que você está gastando muito com deliveries. Então, essa planilha vai te ajudar a ter uma visão panorâmica de como que tá a sua vida financeira, tá, gente? Eu recomendo super vocês fazerem isso. Vai lá, dá uma olhada na planilha, preenche, porque é só assim para você realmente saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, para onde que tá indo o seu dinheiro. Porque, infelizmente, né, o que a gente mais ouve, pelo menos assim no meu círculo, nossa, para onde foi o meu dinheiro? O que aconteceu? Esse mês eu não comprei nada e meu dinheiro foi embora. Cadê, gente? Isso é a falta de planejamento financeiro, tá, gente? Enfim, se você foi lá, fez a sua planilha e você ficou no azul, né? Você ficou positivo, significa que você tá num caminho muito bom. E esse dinheiro que tá, entre aspas, sobrando, ele pode ir para os seus investimentos, tá? Agora, se a sua planilha ficou, né, no vermelho, a gente tem um problema um pouquinho maior. Porque como que você ganha R$ 2.000 e você está gastando por mês R$ 3.000? A conta não fecha, gente. Então, e aposto que se você, né, tá gastando tudo isso, não deve estar guardando algum dinheiro para o seu futuro, para o seu investimento, né? Então, você tem que parar, ver o que pode ser cortado, né, desses seus gastos, ou se você consegue comprar não, né, ter mais dinheiro, você consegue ter uma renda maior para você não fechar o seu mês no vermelho. Tem uma dica, né, que é muito usada, que é a regra dos 50, 30, 20. Vou me arriscar aqui nos ingleses.
Essa regra ela foi popularizada por uma senadora dos Estados Unidos, que é Elizabeth Warren, vou deixar o nome aqui escrito, num livro que se chama War Wharf, né? Ela escreveu em colaboração com a filha dela. Enfim, e esse livro ele popularizou, né, esse termo dos 50, 30, 20. O que significa esse 50, 30, 20? Vamos lá. 50% da sua renda ela deveria estar alocada com os seus gastos essenciais, ou seja, moradia, mercado, o básico para você sobreviver. Água, luz, internet. Então, 50% seria dos seus gastos, né, ali essenciais. 30% seria dos gastos da sua vontade. Então, principalmente essa parte é uma parte que dá para reduzir mais, tá, galera? Então, a sua ida ao restaurante, é um dinheiro que você gasta para ir para o cinema, que você compra alguma coisa, coisas que não são essenciais, gente, é onde a gente gasta o dinheiro que não vê, tá? Geralmente é nessa categoria. E 20% que deveria ser de investimentos, que seria do seu futuro. Então, ela, né, defende a ideia de que você tem que seguir isso para você ter uma saúde financeira melhor, tá? E esses 20% de investimento, caiu o salário, pega os 20% e manda para o investimento. Aqui também, né, nesses 30% como despesas de as suas, não necessidades, mas as suas vontades, você pode colocar, por exemplo, uma viagem e gastos desse tipo, tá? Bem, gente, conforme a gente viu lá em cima na definição de planejamento financeiro, a base principal do planejamento financeiro é você saber como você vai gastar o seu dinheiro de acordo com as suas necessidades e com as suas vontades. Então, né, primeiro já vem ali as necessidades. Nós temos que estar preparados para tudo que possa acontecer na nossa vida, certo? Então, se você precisa ter, por exemplo, uma reserva de emergência, você não sabe o que acontece no dia de amanhã, sei lá, estraga a bateria do seu carro, arria a bateria do seu carro, e você pode não ter R$ 400 para colocar uma bateria nova no seu veículo. Então, como é que fica, certo? O que você vai fazer nessa situação? Você vai ter que pedir dinheiro emprestado para alguém? Então, às vezes, se você tivesse feito um planejamento financeiro, tivesse deixado uma reservinha ali, caso acontecesse alguma emergência, você não ia ficar de cabeça quente por conta disso, certo? E também pensar no futuro adiante. Gente, quem vive não pensando no amanhã, como se não houvesse amanhã, é adolescente. Tem que pensar, né, no dia de amanhã, porque as dívidas, elas vêm e elas viram bolas de neve. Então, tem sim que se planejar para a sua aposentadoria, tem sim que também fazer aquela viagem que você quer, e o planejamento financeiro tá aí para isso, para te ajudar, certo? Então, primeiro, você preencheu lá a sua planilha, você viu que você está no vermelho, infelizmente. O que você vai fazer, galera? Você está com dívidas. A primeira coisa que você tem que fazer é quitar essas dívidas. Eu até puxei alguns dados aqui. Então, hoje em dia, galera, 77,8% da população brasileira está endividada. 78%, gente. É muita gente endividada. E outra informação, né, de acordo com o levantamento, esse aqui é um dado de 2023, eu vou deixar todos esses dados na descrição do vídeo também. O cartão de crédito é a principal dívida para 60% das pessoas que estão endividadas. Ou seja, aquelas 78% que estão endividadas, né, no geral, de todas as formas de endividamento, seja financiamento, cartão, enfim, 60% desse povo tá devendo por conta do cartão de crédito. E, galera, o cartão de crédito, ele tem uma taxa altíssima, gira ali em torno de 13, 12, se for baixa, até 14% ao mês. Então, é uma dívida que ela cresce muito rápido.
Então, você tem que pagar ela, você tem que quitar ela, porque não importa qual investimento você fizer, o investimento, né, que seja realmente seguro, né, que você vai ganhar tudo isso ao mês, 14% ao mês, isso é irreal, galera. Isso aí é coisa de golpe. Então, inclusive, outra coisa que tem que ficar muito esperto, porque na hora do desespero, a gente acaba, né, caindo nesses golpes. Mas não existe isso, tá, gente? Nem relógio trabalha de graça, então ninguém vai dar dinheiro para você por nada, entendeu? Então, olha só, um investimento seguro que, né, temos hoje é o CDI. Então, vamos ver quanto que tá o CDI aqui hoje. Ó, ele tá 11,99% ao ano. Ao ano. Então, vamos arredondar ali para 1% ao mês. Então, por que você vai pegar o seu dinheiro para investir a 1% ao mês e ao invés de pagar a dívida que está aumentando 14% ao mês? Então, primeira coisa, quitar dívidas. Então, depois de, né, já ter preenchido toda a sua planilha lá, o que você vai fazer? Você vai ir lá, primeiramente, né, nos seus gastos variáveis, que são os lugares mais supérfluos, digamos assim, e você vai ver tudo que você pode tirar de lá. A ida do barzinho de R$ 200 no final de semana, o tanto de delivery que você pode estar pedindo, né? Então, são os gastos que você vai ter que cortar, certo? Angélica, então eu não vou mais ter vida nenhuma, né? Olha, talvez por um tempo você vai ter que se privar realmente disso, mas é por um bem maior. Você vai se privar hoje para poder, né, sair das dívidas, para você começar a guardar um dinheiro, para você começar a ganhar um dinheiro e quem sabe no futuro, né, poder ter uma renda extra desses investimentos que você está fazendo, certo? Então, só para vocês terem uma noção, né? Vamos colocar que você quer fazer uma viagem para o futuro, você já pagou todas as suas dívidas, você quitou tudo e agora tá sobrando um dinheirinho ali, né, no final do mês. Então, você não tá mais dependendo dos juros de cartão de crédito, você não vai pagar mais esses juros, que, né, são altíssimos. Uma coisa que pode dar uma ideia para vocês, né, de como investir pode dar resultado e mais rápido também para vocês, certo? Eu abri aqui uma planilha de juros compostos. Então, da mesma forma que o cartão de crédito, quando entra no rotativo, ele vai criando juros sobre juros. Então, se você devia lá R$ 1.000, ele vai colocar os juros em cima. Suposição foi para R$ 1.500 de juros no mês, porque a taxa, como eu disse, é bem alta. Então, no mês seguinte, você não está devendo mais 1.000, você está devendo 1.500, certo? Então, vai pegar esses 1.500 e vai colocar mais a taxa em cima desses 1.500, ou seja, cada vez você vai dever mais. Então, cada vez, né, vai ficar maior ainda a sua dívida. Isso acontece também nos seus investimentos. Então, você foi lá, pagou as suas dívidas, finalmente você se livrou delas e agora você vai começar a investir. Um dado que é muito utilizado no meio dos investimentos é o CDI, que eu já até falei com vocês, que atualmente ele está, né, em 12% ao ano, 11,99%, né, na verdade, mas arredondando, né, para os nossos cálculos aqui. E o CDI, o que seria? Ele é uma taxa que é utilizada como base para muitos investimentos. Os bancos, eles trabalham com entrada e saída de dinheiro, correto? Então, eles vão emitir empréstimos, vão pegar dinheiro das pessoas, enfim. O que a gente tem que saber é que o banco, ele não pode terminar o dia no negativo, certo? Então, se por acaso ele terminou o dia negativo, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar dinheiro com algum banco, porque ele não pode fechar o dia no negativo. Isso é uma regra, né, do Banco Central, se não me engano. Então, o que eles fazem nesses casos? Eles, né, pegam dinheiro dos outros bancos que fecharam o dia no positivo e para o deles ficarem
positivo. Então, é tanto que o nome significa CDI, Certificado de Depósito Interbancário, tá, galera? Então, por ser uma taxa praticada entre os bancos, certo? Porque entre os bancos também eles vão cobrar taxas, mas é uma taxa fixa. Então, todos os bancos vão cobrar essa taxa e muitos investimentos eles estão atrelados ao valor do CDI, que é de 11,99 ao ano, hoje, nesse dia que eu tô gravando para vocês, tá? Porque ele pode mudar também. Um bom planejamento financeiro, como foi dito lá no começo do vídeo, ele vai levar em conta também as suas vontades e nessas vontades, né, é interessante você colocar algumas metas para serem cumpridas, para aparecer, né, para você poder visualizar o que você está conseguindo fazer, né, com o seu planejamento financeiro, o que você se privar de algumas coisas tá trazendo de bom na sua vida. Então, é super interessante você ter metas para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo. Então, alguns exemplos para curto prazo, você quer comprar uma cafeteira, já está olhando faz tempo, você já está ali guardando dinheiro, você economizou ali o barzinho, né? Não foi no final de semana para poder comprar essa sua cafeteira. Você foi lá, conseguiu, comprou, pagou à vista, teve um desconto pelo pagamento à vista. Então, essa é uma meta de curto prazo, que muitas vezes você consegue cumprir em 1, 2 meses, cortando alguns gastos ali não tão essenciais. Uma meta, né, de médio prazo pode ser, por exemplo, uma viagem que você vai fazer com o seu namorado ou com a sua família. Enfim, você quer passar um final de semana num hotel fazenda que tem perto da sua casa. Vamos colocar que vai ser R$ 1.500 ali o final de semana, a diária, já com tudo incluso. Essa seria uma meta para você cumprir ali entre um ano. Você começa a se planejar hoje para você ir no ano que vem ali em junho, julho, certo? E um exemplo de meta para longo prazo seria você construir a sua aposentadoria, certo? É super interessante, né? Várias coisas apontam que talvez a gente não consiga se aposentar, principalmente essa geração um pouco mais jovem agora. Então, e nós não sabemos o dia de amanhã também, né, gente? Então, guardar um dinheiro, ter ali uma renda para você poder se manter caso aconteça alguma coisa, é algo a longo prazo muito interessante e que todos deveriam fazer, não importa se você está com 50, 60, 70 anos, nunca é tarde para começar o seu planejamento financeiro e, né, poder pensar no amanhã mais confortável, certo? E agora, eu vou mostrar aqui para vocês na prática como que pode, né, como que os juros vão influenciar no seu investimento, certo? Vou começar a gravar aqui a minha tela para mostrar para vocês. E uma coisa também, gente, que eu acabei não falando, mas é que o CDI, ele é uma taxa, como eu disse, né, praticada entre os bancos e que ela é, acho que uma das mais seguras, né, que tem uma previsão ali de quanto você vai ganhar. Então, ela rende 1% ao mês. Vocês vão sim encontrar, né, entrando nesse mundo financeiro, entrando nas corretoras, alguns investimentos que você vai receber mais do que isso. Só que, junto com mais ganho, vem também um risco maior, certo? Então, se você, que nem o caso da viagem que eu comentei agora há pouco, você quer viajar no ano que vem, então você tem ali o prazo de um ano, é melhor você investir em algo que você tem certeza que você vai ganhar ali aquele dinheiro, que você vai estar seguro o seu dinheiro, ou então ir lá e comprar uma ação de alguma empresa, por exemplo, e você colocar todo o seu dinheiro lá. Pode ser que dê muito bom, que essa empresa valorize, que cresça e que ela crie um produto e exploda e as ações dela subam. Mas pode ser que aconteça algum escândalo e essa empresa despenque no mercado de ações, então o seu dinheiro vai diminuir junto, o seu patrimônio vai diminuir junto. Então, um investimento que é mais seguro, ele vai te dar um retorno menor, porém mais garantido.
E, da mesma forma, né, um investimento que tem mais risco, que pode te dar mais, ele também pode te dar menos, entende? Então, ele tem mais riscos, certo? E agora vamos lá. Vamos colocar aqui, nessa planilhazinha que eu fiz. Pronto, tá na tela agora para vocês. De exemplo, né, os R$ 1.500 que nós queremos para fazer essa viagem no ano que vem. Então, eu coloquei aqui que a gente vai começar em julho, né, e até julho do ano que vem. Então, vai dar um total de 13 meses, certo? Para a gente poder guardar. Como base aqui, eu vou usar o 1% ao mês, que é o 11,99, né, do CDI. E um lugar, gente, que eu acho que é bem interessante para esses investimentos de curto prazo, né? Hoje em dia tem, se eu não me engano, as caixinhas do Nubank, onde você consegue colocar o seu dinheiro rendendo no CDI. Não só o Nubank, tá, galera? Tem o PicPay, tem vários bancos. É só dar uma pesquisada num banco que seja de segurança, que você consegue esses números aqui, tá? Tô falando do Nubank porque eu utilizo o Nubank. Então, eu gosto de lá, é bem interessante. Você consegue fazer caixinhas, então, que nem viagem. Você pode criar uma caixinha viagem, você pode criar uma caixinha reserva de emergência e ir colocando seu dinheiro guardadinho, separadinho, rendendo, né, as taxas lá que você escolher, tá? Então, continuando aqui. Vamos colocar que a rentabilidade vai ser de 1% ao mês. E o nosso saldo inicial, vamos colocar que vai ser R$ 100. R$ 100. Olha aqui que interessante. Então, se a gente colocasse só R$ 100, que é o nosso capital inicial, se a gente colocasse agora em julho, a gente ainda tá em junho, mas vamos colocar que a gente vai começar só a guardar mês que vem. Em julho, R$ 100. Lá em julho de 2025, nós teríamos 113,81. Por que que a gente teria esse valor? Você pode pensar, mas não seria 100 mais 1%? Não, porque ele vai render 1% todo mês. E é o que eu falei também do cartão de crédito. Aqui no primeiro mês, a gente tinha R$ 100, certo? Rendeu 1%, a gente ficou com R$ 101. Então, no começo do segundo mês, que seria agosto, o nosso saldo inicial não é mais R$ 100. Então, vai ter aqui na base 101, certo? Então, vai ser o 101 mais 1%. Olha lá, ao invés de ganhar R$ 1, a gente vai ganhar 1,01 centavo. Parece pouco, galera, mas olha lá no final. A gente ganhou R$ 13,81, só por ter colocado os R$ 100 e todo mês ele rendeu 1%. A gente tem um novo valor final, rende 1%. Agora o nosso valor inicial é outro, e ele vai rendendo sempre em cima do que ficou no último mês. Então essa é a magia dos juros compostos, certo? Mas a nossa meta, olha lá, é R$ 1.500. Aqui a gente só colocou o nosso capital inicial, que seria de R$ 100, certo? Quanto que a gente pode guardar ali todo mês? Vamos colocar, como o nosso capital inicial foi R$ 100, vamos colocar que todo mês nós vamos guardar R$ 100, certo? Ó, colocando aqui, já coloquei as fórmulas certinho. E olha lá, no valor do último mês, a gente vai ter R$ 1.394. E galera, olha só como é mágico o negócio. A gente tinha R$ 100, a gente ganhou 1% em cima desses R$ 100. Ficamos com o valor final de 101. Só que no mês de agosto, a gente tinha os 101 mais os R$ 100 que a gente colocou, certo? Então, a gente ficou com 201. Então, o nosso novo valor é 201 mais 1%. Então, olha lá, a gente ganhou R$ 2,01.
Então, e isso vai acontecendo todo mês, ó. A gente ficou com 203,01 mais os R$ 100 que a gente aportou. Então, a gente tem um novo valor. E isso vai acontecendo, né, todos os meses. Mas aqui ainda a gente não tá no nosso valor que a gente precisa. Então, a gente teria que guardar um pouquinho mais. Vamos colocar 110, então, como capital inicial aqui. E todo mês a gente vai colocar 110. Ao invés de no mercado comprar aqueles chips que você gosta, você vai cortar esses chips e vai guardar esses R$ 10 a mais. Olha lá como já muda totalmente a nossa planilha, gente. Então, colocando 110 todo mês, no final de julho de 2025, nós teremos, olha só, gente, no final do 13º mês, nós vamos ter R$ 1.534. Ou seja, a gente conseguiu o objetivo, certo? E vamos lá, galera. A gente guardou aqui, né, no caso, 110, que foi o primeiro mês. E todo mês a gente foi colocando mais R$ 110. Então, foram 13 meses, correto? Se a gente fizer a conta aqui, ó, de 13 vezes 110, olha lá, o nosso valor é de R$ 1.430. Ou seja, se a gente tivesse pegado esses R$ 110 todo mês e guardado debaixo do colchão, a gente teria 1.430. Mas como a gente colocou em um banco para render alguma coisa esse dinheiro, no final a gente tem 1.534,22. Ó, se a gente pegar e diminuir aqui, ó, 1.430 menos 1.534,22, a gente ganhou nesse um ano investindo, né, 13 meses, um ano e um mês, R$ 104,22. Ou seja, a gente quase fez mais um mês de investimento. Então, essa é a mágica, né, dos juros compostos e que torna tudo interessante. Isso aqui porque a gente queria, né, um investimento mais seguro, que ele paga um pouquinho menos, porque a gente queria viajar. Então, essa foi a taxa que a gente encontrou. Mas você vai encontrar taxas melhores no mercado. Então, alguma que pague 120% do CDI. Tudo depende, galera, do seu objetivo. Se você está falando, né, de fazer a sua aposentadoria, por exemplo, você pode deixar o seu dinheiro guardado por um tempo, certo? Então, se você já fez ali a sua reserva de emergência, ou pelo menos está montando a sua reserva de emergência, e um valor que julgam, né, ser um valor interessante é pelo menos 3 meses dos seus custos. Então, lá na sua planilha, que você preencheu de orçamento mensal, tem os valores de despesas variáveis e despesas fixas. Você vai somar suas variáveis com as suas fixas e multiplicar por 3. O correto mesmo seria de 3 a 6 meses, tá, galera? Mas 3 meses é um começo muito interessante, tá? E você tá montando a sua reserva de emergência, então você já pode pegar e começar a guardar também um dinheiro para o seu futuro. Então, o que eu recomendo para vocês é: estudem, busquem o assunto. Isso que eu trouxe para vocês foi assim uma base realmente, só uma introdução de tudo que pode ser o planejamento financeiro, tá, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um pouco diferente do que eu trago aqui no canal para vocês, mas eu acho que pode ser bem interessante, tá? Então se inscreve aqui no canal, galera. Um beijo, tchau, tchau!